Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo continuamos o nosso curso de linguagem R. Vamos falar hoje sobre estruturas de repetição. A linguagem R, assim como a maioria das linguagens de programação, possui estruturas que permitem executar trechos de código diversas vezes em sequência, sem a necessidade de repetir esses trechos de código por escrito dentro do seu script. Nesse vídeo a gente vai abordar duas estruturas que eu acho muito importantes, que são as estruturas while e o laço for. A linguagem R também possui estruturas próprias para realizar, por exemplo, a aplicação de funções múltiplas vezes em conjuntos de dados, que é muito interessante e super importante. E a gente vai abordar todas essas estruturas específicas da linguagem mais para frente. Hoje vamos ver apenas as estruturas mais comuns que também é importante a gente conhecer. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o laço while, que significa enquanto em português. Então, o laço while. Como é que funciona o laço while? É bem simples. Enquanto uma condição de teste retornar o valor lógico verdadeiro, o conjunto de comandos ou bloco de códigos que você especificar será executado em sequência. Quando o teste lógico retornar um valor que é falso, o bloco de códigos para a execução. Então, como é que fica a sintaxe disso? Vamos fazer um exemplo para ficar bem claro. A sintaxe é assim: while teste lógico, aí você vem com as chaves e aqui dentro o bloco de comandos. Então, quando esse teste lógico retorna um valor verdadeiro, true, esse bloco de comandos ele é executado. E isso aqui é em loop, ou seja, o teste lógico ele é feito uma vez, o bloco de comandos é executado se for verdadeiro. E aí o teste lógico é realizado novamente, automaticamente, pela instrução while. E isso indefinidamente, até que em algum momento esse teste fique falso. E aí o bloco de comandos encerra. Bom, vamos fazer um exemplo então. Eu vou declarar aqui um x, ao qual eu vou atribuir um valor numérico 1. Então a variável x recebe 1. E aí eu vou criar um loop que permita escrever na tela, escrever aqui no console, os números de 1 até 10. Para isso eu vou usar o while. Aí eu venho aqui com os parênteses e coloco a minha condição de teste. Qual é a minha condição de teste? Se eu quero escrever os números de 1 a 10, a condição de teste é parar quando chegar em 10. Ou seja, quando x for menor ou igual a 10, eu continuo escrevendo os números. Quando x for maior do que 10, eu encerro esse laço. E aí eu abro as minhas chaves, a chave, né, porque é uma chave só que eu vou abrir. E aqui dentro eu entro com os comandos que eu quero executar. Então, enquanto x for menor ou igual a 10, o que eu vou fazer? Eu vou dar um print neste x. Aí eu escrevo na tela o valor de x. Agora, se eu executar o código como está, eu vou ter um grande problema. Porque x vale 1. E 1 sempre será menor ou igual a 10. De modo que se eu executar como está, o valor 1 será impresso na tela indefinidamente. A gente vai ter o que a gente chama de loop infinito. Não vai parar mais de executar, eu vou ter que fechar o programa. Então, para evitar isso, é preciso colocar uma condição que, de alguma forma, em algum momento, faça com que o valor de x não seja mais menor ou igual a 10. Ou seja, que faça com que essa expressão se torne falsa, para que o loop possa ser encerrado. E isso a gente vai conseguir incrementando o valor de x, fazendo que x recebe o próprio x mais 1. Eu vou incrementar de 1 em 1. Na verdade, eu posso incrementar de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5. Isso vai encerrar o loop de qualquer forma. Só que nesse caso, essa mesma instrução ela também serve para gerar os números que eu quero imprimir na tela. Porque eu não vou imprimir o x. Então, quando o x for 1, eu imprimo 1. Quando o x for 2, após ter sido aqui incrementado, eu imprimo 2. Quando o x for 3, eu imprimo 3 e assim sucessivamente, até 10. Quando o x for 11, depois de imprimir o último valor na tela, isso aqui retorna falso e o loop encerra. Vamos executar para ver? Então vamos lá. Eu seleciono o código, clico em Run, e está aí os números de 1 até 10 impressos. E veja, o valor da variável x igual a 11. Esse 11 aqui é que tornou o nosso loop while falso, por isso essa execução de códigos ela foi interrompida. Então é assim que funciona o loop while. Sempre que você precisar executar o mesmo conjunto de comandos, ou um comando que seja,
diversas vezes em sequência, você pode usar um laço while para isso. Só lembrando que você precisa criar uma instrução que, de alguma forma, no futuro, faça com que o teste fique falso, para você não ter um loop infinito. Tá? Então essa é uma estrutura de repetição que a gente costuma usar em linguagem R. A outra estrutura de repetição que eu vou mostrar nesse vídeo agora é o laço for, que funciona um pouquinho diferente do loop while, mas cuja aplicação é basicamente a mesma, é repetir um trecho de código, um script diversas vezes. Então eu vou apagar este código aqui, vou zerar o console e o valor dessa variável x, deixar limpinho para a gente poder trabalhar com o loop for. Como é que funciona o for? Primeira sintaxe, for, que significa para em português, abre parêntese, variável, você vai declarar uma variável para trabalhar com o loop for, palavra in, veja que o RStudio até marca uma cor diferente, uma palavra reservada, in, e aí um vetor de números. Você vai declarar um vetor de números. Esse vetor é que vai dar a quantidade de vezes que os códigos serão executados, tá? Ou seja, quantas vezes o laço for vai executar. Então, para a variável em vetor de números, abrimos chaves e aí comandos a repetir, quantos você precisar. E aí, dependendo da quantidade que você especificar aqui dentro dos parênteses do laço for, os comandos serão repetidos aquele número de vezes. Bom, vai ficar mais fácil vendo um exemplo. Então vamos para o nosso exemplo. Vou apagar aqui. Vou fazer assim. Vamos imprimir os números de 1 a 10 na tela, até para a gente poder traçar um paralelo com a instrução while que a gente viu antes. Então, for. Bom, eu preciso declarar uma variável, tá, para poder controlar o número de repetições. E essa variável você pode chamar do que você quiser. Eu vou chamar de i, um nome clássico que a gente costuma usar. Tá? E esse i ele vai estar in, ou seja, dentro de um vetor de números. Então aqui eu coloco um vetor de números. Como é que eu crio um vetor de números em R? Você cria da seguinte forma. Especifica o primeiro valor deste vetor, 2 pontos, que significa até, e o último valor, que no caso será 10, porque eu quero ir de 1 até 10. Essa estruturazinha aqui cria um vetor de valores numéricos de 1 até 10 em R. Amplamente, muito utilizada essa estrutura, e a gente vai inclusive ter vídeos inteiros para falar desse tipo de estrutura de dados. Tá? Então não se preocupe se você não entende muito bem. Lembre-se, no laço for, variável, palavra in, 1 até 10. Significa o valor de i ele estará contido dentro deste vetor de 1 a 10. Ele vai valer 1 em um momento, 2 em outro momento, 3 em outro momento, até chegar no último valor, do limite inferior para o superior. E aí, eu abro a chave e coloco a instrução que eu quero repetir. No caso, eu quero escrever os números na tela. Bom, a gente sabe que a variável i vai receber os valores contidos no vetor de 1 a 10. Então a variável i tem os valores que eu quero imprimir na tela. Print i. Isso aqui resolve nossa vida. Bom, lá no laço while, né, o anterior que a gente viu, precisávamos colocar uma instrução de incremento para tornar o laço while, um teste lógico, falso em algum momento para poder encerrar o loop. Aqui eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque já é programado aqui dentro dos parênteses do for esse término da execução. Quando você diz i dentro de 1 até 10, você já estabeleceu o final do loop. Ele vai contar de 1 a 10 e vai parar automaticamente. Então eu não preciso colocar uma outra instrução aqui para determinar o fim. Então basta selecionar, rodar e eu tenho aí os números de 1 a 10. Ou seja, esta instrução print i foi executada 10 vezes, imprimindo os valores de 1 até 10 aqui no nosso console. Beleza, gente? Então é assim que a gente trabalha com um loop for em linguagem R. Claro que dá pra gente fazer combinações, combinar for com while com for, colocar um while dentro de outro while, um for dentro de um for, dentro de um while, dá pra fazer um monte de combinações encadeando essas estruturas. Só que esse é assunto para um outro vídeo um pouco mais longo. Nesse vídeo a gente viu como usar de forma sucinta os laços while e for em R. Vamos utilizar essas estruturas mais para frente e a gente vai trabalhar de forma mais complexa com elas nas nossas próximas lições. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado
Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos se você não se inscreveu ainda. Caso já esteja inscrito, clique no sininho para ativar as notificações e ser avisado quando tivermos conteúdo novo no canal. E também não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, onde você vai encontrar lições desse tipo em linguagem R e muitas lições em outras áreas da tecnologia. E também não deixe de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!